Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Tranquilo essa semana, né? Só de prova. Tá, ó, chuchu, beleza. Vamos lá, então. Hoje, revisão de História e Geografia. Esse vai ficar um pouco mais extenso, porque vocês sabem que o conteúdo de História e Geografia é bastante extenso, é bastante texto, e a prof. fala aqui pelos cotovelos, né? Mas vamos lá, vou tentar ser bem sucinta e explicar para vocês o essencial, aquilo que vocês têm que guardar na cabecinha, certo? Então, partiu. O que nós iremos estudar hoje, o que nós iremos rever, que isso é importante o conteúdo para as provas. Módulo 5, escola em diferentes lugares e tempos. Aí nós iremos ver as escolas do Brasil e as comunidades tradicionais, lembram? No módulo 6, representando a sala de aula, o uso de maquete e a planta baixa. E no módulo 7, onde fica a minha escola. Então, as ruas e avenidas, em que rua fica a minha escola, as ruas e avenidas mudam e os quarteirões. Eu acredito que vai ser bem tranquilo. Módulo 5, escola em diferentes tempos e lugares. Então, o que a gente viu nesse conteúdo? A gente viu que as escolas no Brasil, antigamente, elas não eram iguais às de hoje, certo? Nem todas as crianças iam para a escola, só ia para a escola crianças que vinham de famílias abastadas, ou seja, que têm dinheiro, porque a escola, eram poucas escolas, né, e a maioria das escolas você precisava pagar para ir, então hoje já não tem criança que não pode pagar, imagina antigamente, né? Então, as escolas eram poucas, custavam caro, então poucas crianças podiam ir. Outra coisa que era diferente, né? Ao longo dos anos, ainda bem, né, as coisas foram mudando, né, houve a necessidade, por causa das mudanças sociais, da questão de trabalho, da mulher ter que ir trabalhar, sair de casa para ir trabalhar, né, antigamente era bem tradicional a mulher como dona de casa, a mulher que ficava em casa cuidando da família enquanto o marido iria trabalhar, então as necessidades econômicas de cada família foi fazendo com que as mulheres começassem a sair de casa, não só as necessidades econômicas, mas vários outros fatores, né? E a partir do momento que a mulher começou a sair de casa, houve a necessidade de um espaço para que as crianças pudessem ficar, para que as crianças pudessem ter acesso ao conhecimento. Então, foi quando começou a surgir mais escolas. Então, houve essa iniciativa e escolas foram criadas, o que foi aumentando o acesso das crianças nas escolas, certo? Uma coisa também que existia antigamente, que hoje não tem mais, só acho que em algumas escolas muito tradicionais, é a organização das salas de aula, né? As salas de aula ou era só de meninos ou só de meninas, ou um lado da sala era só meninos, outra só de meninas, e às vezes até a própria escola, uma escola não tinha meninas, só meninos, ou não tinha meninos, só meninas. Então tinha essa separação por gênero muito forte, né? Hoje em dia não tem mais, né? Hoje em dia que bom, né? Que a gente fica todo mundo junto, todo mundo misturado, certo? Então, aqui, as escolas no Brasil, além de ler, escrever e fazer cálculos, as meninas também aprendiam atividades como costurar e bordar. Por quê? Porque era muito forte essa tradição da mulher enquanto dona de casa, né? Então, além de começar a sair para ir trabalhar, a mulher também tinha, como é hoje também não muda muito, né? Mas a diferença é que hoje não é tão tradicional e os homens aceitam, entendem, compreendem que é necessário ajudar. Antigamente não se tinha isso. Então, a mulher, ela também tinha que saber os afazeres de casa. Os meninos aprendiam mais coisas de meninos, né, marcenaria, futebol, atividades esportivas, e as meninas mais coisas de meninas, que hoje a gente não tem mais esse rótulo, que bom. Então, aqui vocês podem ver a imagem, lembra que a gente estudou na sala? Uma sala de aula só de meninos, com um professor homem, e uma sala de aula só de meninas, com uma professora mulher, tinha isso também, tá? Vamos lá. Comunidades tradicionais, escolas indígenas. Então, a gente viu que as escolas, a princípio, eram poucas, isso, apenas poucas pessoas podiam ir, pessoas que tinham dinheiro. À medida que o tempo foi passando, as escolas
elas foram sendo construídas e abrindo a possibilidade para outras crianças de outras classes econômicas também frequentarem. E hoje, o ensino e a educação está muito expansiva, está muito aberto para todas as famílias, né? É claro que ainda tem muita evasão, muita criança que não está na escola, mas hoje está muito melhor do que já foi um dia. E, além disso, agora nós também temos as escolas de comunidades tradicionais, ou seja, dos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos. Então, a escola, ela ultrapassou fronteiras, né? Ela está dentro desses povos que constituíram a essência do nosso país e que tentam manter a sua origem, né? Então, a escola também está lá. Então, vamos lá, escolas indígenas. Todas as crianças brasileiras têm direito à educação, isso é lei, tá constitucional, isso ninguém tira de vocês. Nas aldeias indígenas também há escolas, nelas os professores procuram valorizar a cultura de seu povo, eles ensinam na língua indígena e em português. Nas culturas indígenas, os mais velhos são muito respeitados, faz parte da aula ouvir os mais velhos para aprender sobre os saberes de seus antepassados. Então, lembra no vídeo que a Prof. Paula fez? Outra coisa, amores, revisitem os vídeos, assistam de novo, tá, das outras aulas, para que vocês lembrarem, mas a Prof. Paula vai falar um pouquinho. Lembra que a Prof. Paula falou que a escola está dentro da aldeia indígena, mas a grade curricular, todo o sistema de ensino, ele respeita a cultura indígena. Então, as crianças indígenas aprendem o que nós aprendemos, mas de forma adaptada à realidade deles, certo? Outra coisa, eles têm disciplinas e um currículo adaptado, que foca muito na cultura deles. Então, eles aprendem a língua materna, eles aprendem porque, assim, ó, o que o índio valoriza como conhecimento e como forma de vida é diferente do que a gente vê, né? Então, para eles, o que é importante é diferente do que para nós é importante. Assim também vai ser a educação deles, o que eles ensinam. Lembra que a Prof. Paula falou que foi numa aldeia indígena aqui em Biguaçu? Muito bom, muito legal. A Prof. Paula adorou a experiência, porque eu pude conversar com um professor indígena que dá aula para as crianças, então ele mostrou tudo isso para nós e é muito legal. Então, ele mostra que a criança, ela aprende a viver dentro dos modos indígenas, na escola. Então, é bem legal. Então, o conhecimento que eles têm também é igual ao nosso, mas vai um pouco além, porque adentra nessa questão cultural deles, certo? Escolas quilombolas, as crianças quilombolas aprendem o mesmo que outras crianças, mas também estudam as tradições e valorizam a herança cultural de seus ancestrais. Para manter vivas essas tradições, os mais velhos realizam festas, danças e contações de história. Lembra que a Prof. Paula também falou sobre isso, né? As escolas quilombolas são as escolas que se localizam dentro das reservas quilombolas. O que são os quilombos? Os quilombos eram os acampamentos dos refugiados, dos negros escravos que fugiam, então eles se refugiavam nos quilombos. E ao longo dos anos, esses quilombos se constituíram como herança e terra dessas pessoas, né? E hoje existem poucos, mas ainda existem, e dentro dos quilombos existem essas escolas. Não sei se vocês lembram que a Prof. Paula falou isso eu estudei lá no meu curso de pedagogia, que eu achei muito legal, muito interessante. O professor para trabalhar, o pedagogo para trabalhar nas escolas quilombolas, os quilombos preferem que sejam professores negros, de preferência que vivem nas comunidades quilombolas, porque eles compreendem essa herança ancestral que eles têm e respeitam e trabalham de forma a adequar este conteúdo à sua realidade. Isso é muito legal. Então, essas escolas, essas comunidades tradicionais, que são as escolas que estão dentro das comunidades que constituem a herança do nosso povo, elas têm essa característica de manter a tradição dos seus ancestrais, dos indígenas, dos negros, dos africanos, certo? Então, isso é muito legal. Outra coisa, tanto na quilombola quanto na indígena, eles respeitam muito os mais velhos,
mas muito mesmo. A opinião, a história, né, o conhecimento, o ensinamento dos mais velhos é muito respeitado, bem diferente de hoje, né, que algumas crianças não respeitam papai, nem mamãe, nem vovó, né, o respeito ao mais velho é muito forte nessas comunidades tradicionais, isso eu acho incrível. Escolas ribeirinhas, lembram disso? Que são aquelas escolas que vivem à beira, à margem dos rios, né? Então, prestem atenção. Em muitos lugares do Brasil, os rios são usados como estradas naturais. Muitas pessoas vivem ao longo deles, nas comunidades chamadas ribeirinhas. Nesses locais, as escolas ficam à margem dos rios ou em barco-escola. Nas escolas ribeirinhas, as aulas seguem o ritmo da natureza. Quando o rio está muito cheio ou muito baixo, é difícil chegar à escola. Neste período, os alunos ficam de férias. Então, a característica dessa escola é seguir o curso da natureza, né? Como as escolas ficam à beira do rio, a gente sabe que o rio, dependendo da quantidade de chuva, da quantidade de água, ele está mais alto ou está mais baixo, pode causar enchentes, então ele segue toda essa questão da natureza. Então é importante lembrar que a escola ribeirinha, ela é a escola que fica à margem do rio, certo? Ou em barcos escolas também. Nessas escolas ribeirinhas, o conteúdo é igual ao nosso, não acredito que tenha uma diferenciação em como tenha dos africanos, descendentes de africanos das escolas quilombolas e das escolas indígenas, tá? Vamos lá. Representando a sala de aula, lembram? Essa é fácil, né? O uso de maquetes. Nós aprendemos os objetivos, não objetos. Objetos. Nós aprendemos que os objetos podem ser vistos e representados de maneiras diferentes. Para representar um espaço, podemos também desenhá-lo. Então, lá no início, o que a gente aprendeu? As visões, lembram? Visão oblíqua, visão vertical, visão frontal, também lateral, dá para dizer. Sim. Então, a gente percebeu que, dependendo da tua perspectiva, esse objeto, ele é desenhado ou visto de uma forma, certo? Além disso, a gente também viu que é possível representar objetos, espaços, construções, por meio de maquetes. O que é a maquete? A maquete, elas são reproduções reduzidas de um espaço. Então, você pega a casa da Prof. Paula e faz uma maquete. Eu vou ver toda a minha casa, todos os espaços da minha casa, mas de um tamanho menor, certo? As maquetes são muito utilizadas nas produções de filmes e em várias situações. Lembra que a gente viu do Castelo de Hogwarts? Lindo, né? Incrível, muito bom. Vamos lá. O que é importante a gente saber? Tem a maquete, nós também vimos a planta baixa. Qual é a visão da planta baixa? Planta baixa, visão vertical, quando você vê de cima para baixo. Você já viu que a maquete é uma representação reduzida de lugares, mas há outras maneiras de representar os espaços de forma reduzida. Quando alguém pretende fazer uma construção, é preciso fazer um desenho de como ela será. Esse desenho é chamado de planta baixa. Na produção de uma planta baixa, é usada a visão vertical, quando vimos de cima para baixo. Então, aqui do lado a gente tem a planta baixa, tá? Geralmente, primeiro se faz a planta baixa, depois se faz uma maquete, por exemplo, nesses prédios lindos aqui de Balneário Camboriú, né? Eles fazem a maquete do como vai ser os apartamentos, de como vai ser o hall de entrada, depois eles fazem a planta baixa, né? Depois eles fazem a maquete de como vai ser o prédio, a estrutura, coisa arada, bem lindo. Então, aqui nós temos a planta baixa, ó, primeiro, aqui embaixo, o primeiro andar, ó, aqui essa parte de cima, a garagem, aqui nós temos a sala de estar, nós temos um lavabo, a cozinha, a escada que dá acesso ao segundo andar. Então, no segundo andar, nós temos aqui lá fora, ó, dá para ver aqui lá fora. Aqui nós temos um quarto de solteiro, um outro quarto de solteiro, um quarto de casal e o banheiro social comum a todos. Sai gato, o Boris é metido, ele tá brigando com as formigas, certo? Então, isso é fácil, né? Maquete, reprodução reduzida de um espaço ou de uma construção. Planta baixa é uma forma de representação de um espaço e também em tamanho reduzido, certo? Onde fica a minha escola? Vamos lá. Ruas e avenidas.
Ruas e avenidas são lugares por onde circulam pessoas e veículos. Por elas passam pedestres, bicicletas, motocicletas, carros, ônibus. Então, aqui nós temos o exemplo de uma rua, né? Então, uma rua, ela é menor, ela tem ou duas vias, né? Uma que vai, outra que vem, ou só vai. E as avenidas, em vez, elas são maiores. Lembra que a Paula falou que aqui em Balneário a gente tem várias avenidas? Atlântica ou Atlântida? Eu sempre confundo. A Brasil, a terceira, a quarta, a quinta, até a sexta avenida, né? Na Brasil, se eu não me engano, nós temos 3 vias que vão sentido sul. Na terceira, nós temos 4 que vão sentido norte. Na quarta, nós temos 4, são 4 ou são 5? São 4, eu acho, que vão sentido sul. A quinta, ela vai sentido 2 que vai para o sul e 2 que vêm para o norte. E a sexta, eu não sei como é que é, porque eu acho que eu nunca fui na sexta avenida. E a Atlântida, Atlântica, né, acho que é, ela só vai para o norte, certo? São 2 avenidas. Aqui nós temos a avenida em São Paulo, né? Aqui nós temos, ó, várias pistas que vão para a mesma direção. Do outro lado vai para aqui desse ladinho aqui, ó, aqui vai sentido contrário, certo? Rua Residencial em Porto Alegre. Ai, não sai esse negócio preto, eu não consigo ler. As avenidas, em geral, são mais largas e mais extensas do que as ruas. Na foto, Avenida 23 de Maio, em São Paulo. Aí, essa aqui do lado, Rua Residencial em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Em que rua fica a minha escola? Então, lembra que a prof. Paula falou que toda rua, que todo o local, ele possui um endereço. Então, é necessário você saber a rua, né? Toda rua, ela tem um nome ou um número, né? Aqui em Balneário Camboriú, por exemplo, o bairro centro, ele geralmente é nomeado com números. Eu moro na rua 990. Tem a Rua da Escola, que é 904, aí tem algumas avenidas que são nomes, Avenida Central, Avenida Brasil, a Rua Alvin Bauer. Os outros bairros de Balneário Camboriú as ruas são nomeadas com o nome do bairro, por exemplo, o bairro das Nações é nome de país, Rua Paraguai, Rua Espanha, Rua, sei lá, Venezuela, né? Então, depende do lugar. Lá onde a prof. Paula mora, tem a mistura de nome, morava, né, lá em Criciúma, mistura nomes de ruas com nomes de pessoas, de personalidades importantes, e número também, tá? Então, sempre lembrem disso. Assim, para conhecer a localização de um lugar, é importante saber o nome da rua e o número do estabelecimento, ou seja, o endereço do lugar. Lembram que a gente trabalhou isso no convite? Não tem como você saber. Ou eu vou convidar vocês para vir na minha casa. Hoje à tarde eu vou fazer um cafezinho para vocês, galerinha do segundo ano E. Venham na minha casa. Bom, como vocês vão chegar na minha casa? Se eu não passar o endereço. Então, é necessário saber o endereço de qualquer local, seja de uma pessoa física ou de um estabelecimento comercial, ou de uma escola, ou de uma igreja. Tem que saber o endereço, senão você não vai conseguir chegar lá, certo? Então, o endereço, ele é a rua, o bairro, a rua e o número, certo? Então, vá. Ruas e avenidas mudam. As ruas e avenidas passam por transformações ao longo do tempo. Lembra que a gente viu isso? Né? Não só as ruas e avenidas, né? Mas as cidades como um todo, ao longo do tempo, elas vão passando por processos de mudanças e a gente não percebe diariamente isso, porque a gente já está acostumado com isso que a gente vai vendo. Mas se a gente faz uma comparação de tempo, a gente vai ver as mudanças que ocorrem ao longo dos anos, que a gente não percebe. E são mudanças grandes, né? Se vocês analisarem fotos de Balneário Camboriú dos anos 60 para hoje, é uma mudança gritante, certo? As cidades são vivas e estão em constantes mutações. As mudanças não são percebidas diariamente, pois nos acostumamos muitas vezes com nossos caminhos e com a paisagem. Mas quando passamos algum tempo sem visitar uma determinada região ou cidade, podemos perceber o efeito do tempo. Novas construções, comércios, edifícios, indústrias, ruas e avenidas.
As mudanças acontecem conforme as necessidades e o crescimento da população e para melhorar a mobilidade urbana. Então, as mudanças que ocorrem na sociedade, geralmente elas são para melhoria, né? Muitas vezes não são planejadas, mas elas são para melhorar a qualidade de vida. Então, aqui a gente tem, ó, lembra que a gente viu isso aqui na apostila? A Vila Paulista, que foi quando inauguraram ela, antigamente. Então, antigamente a vida era diferente, não existia carros, né, poucas empresas, poucas indústrias, poucas casas, muita natureza. Com o passar do tempo, em 1910, já mudou, o cenário já é outro, nós já temos esqueci o nome, o bonde, né? O bonde elétrico que circula pela cidade, já temos mais estabelecimentos comerciais, menos natureza, e olha hoje como está, né? Hoje, com os carros, o acesso maior à posse de carros, várias pessoas andam de carro, então é necessário mais estradas, é necessário um acesso diferenciado, certo? Então, elas mudam ao longo dos anos por causa da necessidade da sociedade mesmo, tá, amores? Os quarteirões, lembram o que é um quarteirão? Lembram, o quarteirão geralmente, ó, geralmente não, ele é sempre, né? Ele é formado por ruas que se cruzam, ó, então esse aqui é um quarteirão, aqui estão as ruas que cruzam o quarteirão. Neles existem diversos tipos de construções, casas, lojas, supermercados, indústrias, praças. Os quarteirões têm diferentes formatos e tamanhos e também passam por mudanças ao longo do tempo. Então, aqui a gente está vendo um quarteirão retangular, mas pode existir um quarteirão circular, um quarteirão triangular, de pequeno, grande. Então, depende muito de como é constituída a rua, né? Como foi constituída a cidade. Certo, meus amores? Então, é isso, tá? O mais importante que vocês têm que lembrar são esses pontos que a Prof. Paula colocou para vocês. Estudem com atenção, releiam, revejam, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, anotem as dúvidas, depois venham conversar com a Prof. Paula, que a Prof. Paula explica para vocês, tenta esclarecer o máximo possível, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir dar conta da prova com muito sucesso. Certo, meus amores? Um beijo, bom descanso, aproveitem esse feriadão para descansar, para estudar mais um pouquinho, tá? Revejam os outros vídeos e até segunda-feira com a nossa provinha de história. Beijinho.